Olá, meu nome é Luiz Maia e eu estou aqui para fazer a apresentação do artigo Microcenários Prospectivos para a Gestão de Crise Pandêmica. Eu sou um dos autores deste artigo, junto com a professora Rita de Cássia Maia, ambos somos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nesse artigo, obviamente, a gente buscou atacar a questão da gestão de uma crise pandêmica, entendendo que ela precisa ser uma gestão regionalmente articulada, ou seja, que envolva as equipes interdisciplinares, multissetoriais, mas que de alguma forma busque evitar a recorrência de crises locais, né, em tempos distintos, assíncronas, sejam crises de saúde, econômicas, políticas, especialmente em um país com tantas desigualdades como o nosso. Como referencial teórico, a gente documenta, né, e resgata o trabalho de Almeida, Rossi e Ferraz sobre a heterogeneidade das capacidades físicas de saúde, a heterogeneidade também na qualificação das equipes e nos volumes de gastos municipais, documentado lá por Soares e seus coautores, e o fato de que a própria Organização Mundial de Saúde vem alertando, pelo menos desde 2018, que não se pode tratar populações e comunidades como passivas diante de políticas antiepidêmicas, né? É importante envolver a população no combate a essas crises. A gente ainda traz a contribuição de Santos e Giovanella sobre a existência de padrões conflitivos de governança e a necessidade de arcabouços com maior permeabilidade na ocasião da formulação de políticas públicas. Por fim, a gente traz ainda a contribuição de Marren e Kennedy sobre o uso de cenários não apenas em análise de longo prazo, mas também análise de curto prazo para é, formular estratégica quando se tem um número grande de atores ou de agentes ou instituições semelhantes. Então, a adoção de uma espécie de cenário plataforma pode favorecer a articulação e o alcance de objetivos coletivos. O nosso método é basicamente a metodologia de Shoemaker, de 1995. Esse é um dos autores mais influentes na área de construção de cenários. E, basicamente, ele trata da identificação de fatores de mudança, tendências básicas, ou seja, aqueles fenômenos que são previsíveis de atuar em um determinado sistema. Incertezas chaves são fatores que podem atuar e, se vierem a atuar com intensidade podem ter caráter determinístico, bastante influentes no sistema. As regras de interação de todos esses fenômenos para a construção de múltiplos cenários. Então, ninguém pretende adivinhar o futuro, e sim trabalhar com cenários hipotéticos, né? Panoramas futuros hipotéticos, de modo a se preparar para eles. Ainda um pouco mais sobre o método, a gente validou um conjunto inicial de tendências, incertezas, junto a um grupo muito específico de profissionais, a maioria deles gestores, mas que estão vinculados a 3 programas de mestrado, a 3 programas acadêmicos, né? Os mestrados profissionais de Administração Pública e Saúde Única, na UFRPE, e o MBA em Gestão de Saúde, do CEDEP Business School. Um público de mais de 100 pessoas, é, algo em torno de um quarto deles responderam, e é um público que todos eles são academicamente qualificados e que têm mais de 5 anos de experiência nas suas áreas. Então, a partir de um conjunto de fatores de mudança originais, a gente submeteu, através de questionários online, né? Afinal de contas, a pesquisa foi desenvolvida no momento de pandemia, a gente submeteu esse questionário ao grupo de opiniões, né? E identificou não só a validação de um conjunto grande de fatores de mudança, mas até a inclusão de alguns novos, como é o caso da migração de clientes do plano de saúde para o Sistema Único de Saúde. Então, esse é um fator de mudança preocupante que torna todo o sistema relativamente mais instável. Entre as tendências básicas, também a gente validou com esses profissionais um conjunto grande de tendências a serem acompanhadas, a grande maioria delas claramente validadas pela própria experiência prática dos últimos 6 meses. O destaque é para a expectativa que esses profissionais tinham em torno de um maior número de casos graves em comunidades pobres e vulneráveis. Isso, até o momento, não se consolidou. A gente tem ainda uma distribuição relativamente equilibrada
do número de casos, tanto em áreas de mais alto poder aquisitivo, níveis mais elevados socioeconômicos, como em áreas vulneráveis. Então, a partir daquele conjunto de fatores de mudança, tendências e incertezas, a gente desenhou um diagrama que, a partir da transmissão comunitária, a gente tem, por um lado, altas taxas de adoecimento e a possibilidade de congestionamento e negativas de atendimento no sistema de saúde. Por outro lado, a gente teria aqui a restrição às mobilidades e a certas atividades, isso gerando crises econômicas, socioeconômicas, né, também como envolve desemprego muito elevado, queda na arrecadação de impostos, dificuldades financeiras de governos locais, por sua vez, rebatendo sobre as capacidades de saúde. Então, o núcleo de riscos para uma crise como essa envolve instabilidade social, denúncias de superfaturamento, paralisias de equipes, e aqui e ali a gente fica com o risco grave de desastres humanitários. Tá, a partir de toda essa metodologia, a gente criou 3 cenários, um cenário otimista, um cenário intermediário e um cenário mais pessimista. O cenário intermediário é o que parece mais próximo do que se viu até aqui, com adesão não tão completa às regras de distanciamento, gestão local frágil e articulação regional intermitente das equipes multidisciplinares, operações que sobrevivem de recursos emergenciais numa recessão profunda, e a gente observa já alguns traumas sociais e com algum tipo de conflito entre os principais atores envolvidos, tá? Então, existem linhas de ações que seriam adequadas para cada um desses cenários, mas eles nos alertam para a necessidade de atenção. Então, apenas para concluir, a formulação de estratégias efetivas não pode prescindir de coalizões e alianças regionais. O coronavírus não respeita fronteiras, então precisamos buscar articulação, e o modelo que foi proposto favorece esse tipo de articulação regional de políticas públicas. De toda forma, com ou sem modelos bases como esse, a gente acredita que a trajetória por que todos estamos passando será muito rica em desenvolvimento humano, social e institucional, ainda que também mediante muito sofrimento. A gente conclui aqui essa apresentação, agradece a todos que tiveram a disponibilidade de assisti-la e nos colocamos abertos para o debate. Um abraço e até a próxima.